Pronto. Então tá. Seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Então ele está falando aqui que o método que ele mede é por alguns valores de temperatura com uma diferença de potencial elétrico, tá? Diferença de potencial elétrico, DDP, portanto a nossa tensão, né? A nossa voltagem aqui do circuito. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS, então esse daqui, tá? E da dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Ficou meio estranho essa parte aqui. Não sei, deve ter copiado alguma parte errada. Mas enfim, ele está falando aqui que o seu sensor de temperatura está nesse braço aqui do circuito, né? Nessa parte aqui do circuito. É basicamente isso, essa parte que a gente não usa muito. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D. Então tá. Como que ele correlaciona a temperatura com a voltagem? Lembra que eu falei para vocês várias vezes já que quando se tem eletricidade, normalmente se tem calor associado, porque a eletricidade, quando ela vai passando, né, então pelo nosso objeto, normalmente fios metálicos, ela aquece essa parte, principalmente resistência, tá? Resistência é o principal. Tanto é que chuveiros elétricos são feitos, eles esquentam a partir de resistências, né? Então, passa energia elétrica ali, ele esquenta a resistência e você consegue medir isso, né? Então, ele esquentou tanto, então tem tanto de energia passando aqui. Essa resistência ela tem tantos ohms, tá? É assim que ele consegue correlacionar, tá? Bom, então tá. Ele quer saber, então, a leitura apresentada aqui no meio. Ok, como faremos isso? Então vamos pegar o nosso circuito aqui e vamos destacar alguns pontos nele primeiro. Então, primeira coisa, a nossa bateria, né? O mais importante, sem ela não tem energia, tá? Não tem como. Aqui, o sentido da corrente não vai mudar, não vai ser importante pra gente, tá? Não vai fazer diferença nesse exercício. Então, nem vamos colocar aqui para não poluir o desenho. Mas tá, então temos a bateria aqui, 10 volts. Tá? Ok, primeira anotação. Segunda anotação. Alguém sabe o que significa isso aqui? Esse bracinho para baixo com 3 risquinhos. Vocês sabem o que é isso aqui? Por que ele está ali? Terra, exatamente. Ele é o fio terra. Quando ele tem esses 3 risquinhos para baixo, ele significa que ele seria como se fosse aqui, né, o chão. Então, ele está aterrado. Tá? Ou seja, qualquer corrente que passar por ali será totalmente anulada. Tá? Então tá bom. Próxima coisa. Temos aqui esse losango, né? Como que a gente pode reescrever isso aqui? Vamos deixar ele mais bonitinho. Então a gente tem aqui, né, o nosso circuito. E olha só. O losango, ele é ruim da gente ver as coisas. Não dá para saber com clareza o que está em série e o que está em paralelo aqui. Se você for um pouco mais experiente, você já consegue ver de cara. Você fala, não, esses dois estão em paralelo, esses dois estão em série, aqui, pá, já era. Mas, eu não gosto de arriscar. E eu sugiro que vocês não arrisquem também. Então, vamos fazer um desenho mais bonitinho. Olha só. A gente vai pegar, então, né, a gente tem essa parte do circuito. Vamos fazer um braço primeiro. Olha, esse braço aqui, tá? Inteiro, até lá embaixo. Vamos fazer ele reto. Sem problema.
Agora vamos fazer segundo braço aqui até lá embaixo também. Segundo braço aqui até lá embaixo. O voltímetro, ele está aqui no meio. Aqui tem uma resistência de 470. Aqui tem outra. Aqui tem uma de 120. Aqui tem uma de 100. Tá? Olha só, não fica muito mais fácil você visualizar o que está em série e o que está em paralelo? Olha só, aqui poderia ser esses dois em série, esses dois em série, né? Esses daqui. Poderia ser esses dois aqui em série, com esses dois aqui em série. Fica muito ruim de você ver isso. Fica muito ruim de você saber qual que é o certo. Agora, se você desenha ele aqui, olha só. Série em série. E eles em paralelo entre si. Então, você fazer esses desenhos, você mexer no circuito, ajuda muito. Tá? Sempre que você tiver um circuito mais feio, dá uma mexida nele. Tá? Vai desenhando. Não tem problema que ele fique com esse espaço aqui a mais. Tá? O mesmo fio. Uma coisa se ele fizer isso aqui, tá? Não muda em nada. O que vocês não podem é, por exemplo, se tivesse uma outra, colocar uma resistência aqui, por exemplo, que não tem, tá? Ou se em vez de estar ligado aqui, o losango, não fosse um losango, né, mas um negócio assim, ligado assim no meio, tá? Aí não vai ficar assim. Aí vai ficar diferente. Mas aí vocês vão fazendo. Lembra que eu ensinei aqueles negócios dos pontos? Você coloca então um ponto no primeiro nó aqui, A, aí B, C, D. Então, ó, o A tem que passar pelo D e depois pelo C. D, C, ui, feio. A, tem que B. Olha só, olha os pontos. Mesmo ponto. O A passa pro B e depois passa pro C. A, B, C. A, D, C. A, D, C. Ok. Você fez de um jeito muito mais bonitinho, tá? Então sempre façam outros desenhos. Esses daqui são muito ruins. Eles são feitos para confundir mesmo, tá? Eles são feitos propositalmente assim. Então tá bom. Agora que a gente já viu o que está em série e o que está em paralelo, vamos lá. Vamos dividir em duas leis de Ohms, tá? Um caso para uma linha, outro caso para outra linha, ABC e outro para ADC, tá? Então aqui, primeiro para o ABC, tá? Como a gente já viu que está em série, U, que é a tensão, 10, ok. Resistência em série, 470 mais 100, vezes a corrente I1. Por que é corrente I1? Porque a corrente ela vai chegar aqui, I1, não, I total, né? E aqui ela vai dividir para I1 e I2, tá bom? Professor, mas você falou que a corrente não ia usar aqui o sentido dela. Não, mas não tem problema. Se ela chegasse aqui de baixo, mesma coisa. Vai dividir aqui I1 e 2, tá? Mesma coisa, tá? Não tem problema. Vamos lá, então. Calculou isso aqui, vai dar 570, né? Passa dividindo. 10 dividido por 570, eu cortei os zeros, tá? Ficou 1 sobre 57 amperes. Horrível, sim, horrível, péssima conta. Mas tudo bem, vamos deixar aí, vai que anula. Vamos lá agora outro caminho, mesma coisa, só que em vez de 100 é 120. Ok, mesma coisa, 1 sobre 59. Horrível também, péssimos valores, péssimos. Mas tudo bem, não tem problema. Então tá, agora calculamos para os dois caminhos, certo? Certo. Agora, o que a gente vai fazer vai ser calcular as diferenças de potenciais entre o ponto B e o ponto C, tá? Então, o B aqui, de novo, D lá, C e o A. Tá ok. Diferença de potencial do B e do C, né? Então, é o U, né? Mesma coisa da lei de Ohm. Vamos lá. VB é igual a 100, né? Então essa resistência aqui de B até C 100, dividido por
vezes I1, né? O I1 a gente viu que é 1 sobre 57, é dividido por 57. Tá, e cadê o potencial elétrico de C, do ponto C? O que aconteceu com ele? Aconteceu com ele que o ponto C, se a gente for acompanhando ele aqui, né, porque a corrente vai chegar tudo aqui, então o potencial do fio, né, desse fio vai ser o mesmo durante ele inteiro. Ok, tá vindo aqui, pá, bateu no terra. Se bateu no terra, né, no fio terra, ele zerou. Então, sempre que você tem uma parte, né, do seu circuito aterrada, um potencial vai ser nulo. Pelo menos um potencial elétrico do seu circuito vai ser nulo. Tá bom? Porque ele está aterrado. Não tem jeito. Tá? Não tem como ele criar eletricidade ali. E é isso que vai acontecer no potencial C. Ele é zero. Tá? Porque ele está aterrado. Ok. 100 dividido por 57. Eu já fiz a conta aqui. Mas numa prova é ruim de você fazer essa conta. Tá? O pior é que nesse exercício, infelizmente, não vai ter outro jeito. Vai ter que fazer essa conta. É uma conta bem feia. Tá? Mas tudo bem. Aí você faz a sua conta lá, vai dar isso aqui. Ok. Você faz a mesma coisa pro D. Tá? Só que daí com corrente 2, né? Vai dar a mesma coisa ali, né? Então, cancela o potencial de C, porque é nulo. O R... Aqui era para ser 120, tá, gente? Perdão. Aqui eu coloquei 100, mas é 120. 120. Tá? Porque é aqui o caminho de D até C. Tá? 120. Então tá. 120 vezes 1 sobre 59. 120 dividido por 59. Outro valor muito feio. Tá? Aí depois você só subtrai os dois, que é a diferença de potencial entre esses dois pontos, que é o que ele pede lá no começo, né? Então ele quer o que o voltímetro vai apresentar, que é exatamente a diferença de potencial de B e de D. Tá? É a diferença entre esses dois pontos, é o que ele vai apresentar. Então, você calcula isso aqui e vai dar um valor negativo. Tá bom? Ah, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Os voltímetros eles também dão valores negativos, tá? Isso só quer dizer, tá, num voltímetro, que os polos estão invertidos. Tá? Então, se você ligar o polo positivo aqui, o negativo desse lado e o positivo desse lado, ele vai dar mais 0,3. Tá? Mas não faz diferença nenhuma. Como ele está desse jeito, o valor é negativo. Tá? Bom. Então tá. Ele não dá 0,3 exato, né? Ele dá 0,32. Mas aqui nas alternativas não tem essa opção, né? Quebrada. Então é 0,3. Tá? É só uma casa. Então tá. Esse primeiro exercício era assim. Como eu sempre falo, vai levando as contas até o momento que dê para cancelar. Normalmente dá. Mas às vezes não dá. Infelizmente, às vezes não dá. Não é sempre que isso acontece. Mas a gente vai levando. Tá? Se você fizesse a subtração desses dois aqui, né, 100 sobre 57 menos 120 dividido por 59, você ia ter que fazer um MMC de 57 de 59. Ia dar um valor horrível, dá 3.000 e pouco. Eu tentei fazer. Não fica legal. O jeito mais fácil é você fazer essas contas de divisão. Tá? Não tem jeito. Então, ó, Enem, tá? De conceito mesmo, ele é um pouquinho chato. Tá? Então, ele cobra em série e em paralelo. Ele cobra o conceito de voltímetro, né? Então você saber que ele vai pegar a diferença de potencial desses dois pontos. E ele cobra também o fio terra, de você saber que ele vai zerar o potencial nesse ponto. Tá? Por causa desse fio terra, porque é o mesmo fio, né? Então não tem nenhuma outra ligação, né, até o fio terra, é esse. Tá? É o ponto C que vai ficar zerado. Então ele é um pouquinho chato, tá? O conceito dele é um pouquinho chato e as contas são trabalhosas. Tá?
Então esse é um exercício já classificado como difícil no Enem. Pelo menos médio para difícil ele já é. Tá? Porque ele já pede uma boa noção de elétrica e pede contas, tá? Que não são fáceis. Você pode se perder em qualquer número ali, então chatinho. Mas tudo bem. Deu para entender? O importante é que vocês entendam isso. Se não deu, eu volto e explico de novo. Mas é importante que vocês entendam. Deu para entender? Ótimo. Então tá bom. Então tá. Gabarito D, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora, olha só esse daqui. Esse daqui é bem bacana também. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Tá? Os fusíveis são constituídos de material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Tá? O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então ele dá as cores dos fusíveis, né? E dá a corrente elétrica que eles aguentam. Então, se a corrente elétrica for igual a esse valor, já não dá para usar, porque ele vai derreter. Tá? Se o fusível derreter, ele só para de funcionar o carro. Tá? Seria como uma resistência mesmo, que ela só quebra. Tá? Então você não vai, o seu carro não vai pegar fogo, não vai explodir nem nada. Você só vai precisar trocar o fusível. Ele já existe para não dar mais problemas elétricos no carro. Né? Um farol usa uma lâmpada de gás de halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Tá? Então, a lâmpada tem 35 watts e a voltagem, a bateria, né, desse circuito é de 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, a famosa gambiarra, né? Usando apenas um fusível. Então tá bom. Então, antes era um caminho totalmente separado para cada lâmpada, um fusível em cada lado, tudo certo. Agora, você tem um caminho com um fusível, né? Bateria, fusível, dois faróis em paralelo. Então seriam duas resistências em paralelo, tá? Mesma ideia. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, então, supondo que o carro não exploda por causa disso, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o. Então ele quer saber a corrente elétrica ali que percorre esse circuito, né? Então vamos lá. A gente tem a potência, a gente tem a tensão, e a gente quer a corrente elétrica. Tá? Se você anotou aí do ladinho, potência 55, tensão 36, se eu não me engano, é isso mesmo. E a corrente que você quer saber. Nossa formulinha, π. Só substituir os valores, tá? E novamente caímos numa conta chatinha, 55 dividido por 36, tá? É chatinha também e infelizmente não tem outro jeito de resolver, tá? O que eu sugiro nesses casos você pode fazer uma conta meio aproximada, tá? Então você pega valores que você saberia fazer a conta mais tranquilo e faz para ter uma base. Aqui, como os valores são meio próximos, né, fica meio ruim. Mas assim, só para você ter uma ideia do que você já pode excluir, por exemplo, sei lá, falta 10 questões e você vê que não vai dar tempo, faz com valor fácil, tá? Então, sei lá, 50 e 30. Faz com valor fechado, assim, sei lá, 60 e 30, 50 e 40. Faz com valor mais fácil porque você já tem uma ideia do que vai dar, tá? Só para você não chutar muito no escuro. Aí tá, 1,53. Não podemos usar o azul, porque ele já deu menor, né? 1,50 e 1,53, então ele já deu menor. Só que
A corrente seria para um farol. A gente não pode esquecer que agora tem dois. Tá? Então a corrente ela é dobrada. Tá? Essa daqui é a corrente que passa por um farol. Então, como temos dois faróis, a corrente é dobrada. Olha só, de um valor você ia cair no amarelo. Agora você já não pode usar mais o amarelo, você tem que usar o laranja. Tá? Então, olha só, Enem adora essas pegadinhas, tá bom? Mas laranja, que dá aqui com uma boa segurança, tá? Bom, esse daqui acho que era mais tranquilinho, né? É, só jogar na formulinha. E essa questão de ter dois faróis também, não pode esquecer, tá? Presta muita atenção nisso na hora que for fazer a questão do Enem. Eles adoram esconder, né? Eles dão essa informação meio de lado, assim, pra você passar batido, tá? Toma muito cuidado com isso. Eu vou fazer mais essa questãozinha com vocês, e daí depois eu libero vocês, tá? Essa questão é bem bacana também. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes, com a mesma especificação. Tá? Então são 8 lâmpadas iguais, de L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Tá? Então essa figura aqui. Nessa citação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os 3 atores? Então tá, vamos trabalhar nesse circuito aqui. Alguém quer excluir alguma lâmpada? Tem 2 opções aqui que eu acho que vocês, se pensar um pouquinho, dá pra tirar de cara já. Lembrando que a corrente entre as 3 lâmpadas, né, que passa tem que ser iguais, tá? Então, vamos supor a corrente está vindo para cá, fazendo as separaçõezinhas. Tá. Ninguém quer chutar nenhuma? Vamos lá, ó. Então tá. A primeira opção que vocês já podem eliminar de cara, tranquilos. Tiraria a L1, imagino, né? Isso, exatamente. A L1 é a primeira que vocês já podem eliminar. Por quê? Ela vai estar recebendo toda a corrente. Não tem nenhuma divisão aqui, né? Então, ela vai acender muito forte. E olha só, não tem outras 2 lâmpadas aqui. Quando você chegar nas próximas 2 lâmpadas, né, que seriam a 2 e a 3, a corrente já está dividida em I1 e 2, né? Então olha só, aqui é I3 e aqui é I4, tá? Então a L1 realmente a gente já pode excluir, tá? Sem problema nenhum. E a outra opção que a gente já pode excluir também é a seguinte. O I2 tá aqui, né? Então, sei lá, o I2 é 10 amperes, tanto faz. Se são 2 lâmpadas iguais aqui, dá pra gente juntar, né? A associação em série. Então aqui é 2R. Aqui são 2 lâmpadas iguais. 2R também. Então, você vai dividir uma corrente, tá? Suponha que, sei lá, essa corrente seja total, tá? Tanto faz. Você vai dividir essa corrente 2 em 2 partes iguais, porque as resistências são iguais, tá? Então ela divide exatamente igual. Tá bom, mas a gente não queria 3 lâmpadas que brilhassem a mesma força com a mesma corrente? Queria, e é exatamente esse o problema. Você queria 3 lâmpadas, aqui temos 4. Temos 4 lâmpadas, tá? Aqui eu marquei 4 e 5 é porque eu considerei essa daqui como I1, tá? Aqui eu virei 2, aqui eu virei 3, aqui
4 e aqui 5, tá? Só por isso. Mas é essas duas aqui, tá? Então, a I4 e a I5, a I3 e a I4, são iguais, tá? São a mesma corrente. E por isso você pode excluir, porque são 4 lâmpadas. A gente só precisa de 3. A gente precisa obrigatoriamente de 3, tá? E aqui, né? Então, I3 é igual a I4 mais I5, né? Que é a junção das duas correntes. E olha só. Se pegarmos aqui... Então, vamos fazer o circuito aqui. Esse lado... Sim. Sim. Vamos desenhar ele mais bonitinho. Aqui tem uma resistência. Aqui tem duas resistências. Aqui tem duas resistências. Aqui tem duas. Aqui tem uma. Vamos fazer as associações. Aqui, 2R. Aqui, 2R. Né? 2R, 2R. Estão em paralelo. Vocês lembram a associação em paralelo? Quando a gente tem valor igual, a gente pega um dos valores e divide pelo número de resistências em paralelo. Então, as duas têm o mesmo valor. Vamos pegar uma, 2R, e dividir pelo número de resistências. São duas, né? 2R dividido por 2. Então, o nosso circuito vai ficar assim. Eu vou fazer uma aqui com valor 2, uma aqui com valor 1, uma aqui com valor 1. E olha só, como a gente vai tirar essa parte aqui toda, porque a gente fez a associação, vai ficar assim. Olha só, aqui temos em série de novo. Então, olha o que a gente pode fazer. Vou pegar essa daqui. Colocar aqui 2R. Olha só agora. Lembra que eu falei que a gente tinha 2R desse lado, 2R desse lado, e por isso a corrente divide igual? Olha só aqui. A gente tem 2R de um lado, 2R do outro lado. Ou seja, a corrente divide igual. Ah, tá bom, mas aqui não são 4 lâmpadas? Não. Porque essa corrente daqui... eu vou falar como I2, tá? Cadê? Eu acabei que eu me confundi tudo, né? Que vocês não... I2, tá? Essa daqui ainda é I2, tá? Não mudou. Você fazer essa associação não vai mudar a sua corrente, tá? Então, essa daqui ainda é I2. Essa daqui ainda é a I1. Então você tem essa divisão exatamente igual na I2 e na I1. Se você tem exatamente igual na I2 e na I1, aqui você tem 3 lâmpadas. Então os 3 atores têm que ficar nessas 3 posições. Tá bom? Entenderam esse exercício? Ele é meio chatinho, ele é meio complicadinho, tá? Eu coloquei isso daqui, né, que são as lâmpadas, que vão brilhar iguais, e a L4 vai brilhar mais forte, tá? Que é por causa disso aqui. Aí a associação, né, e o gabarito. A gente pode deixar aqui. Deu para entender? Essa questão de associação, ela é muito importante, e ela é muito bacana de fazer, porque vocês viram, né, uma corrente que a gente não sabia o valor, a gente consegue chegar, que ela é o mesmo valor da outra, só por associação. E a mesma coisa de desenhar o circuito, né? Olha como faz diferença. Olha, aqui o meu fica tudo rabiscado, mas quando vocês desenham no papel ele fica muito mais limpo, ele fica mais visível, tá? Então, bom, então era isso.